Cristiano tá aí, eu vi que o Thiago Facchini tá aí, o pessoal que tava na live migrou para cá. João, eu falei ali enquanto você tentava, eu dizia o seguinte, que o João era um cara tão interessante, cheio de história para contar, que eu consegui prender a atenção ali. Então eles estão migrando para cá e é isso aí. Eu quero agradecer de coração essa oportunidade que vocês deram aqui para que eu e o João a gente pudesse driblar esse problema de conexão, de tecnologia e aí sim começar esse bate-papo que tenho certeza vai ser muito bom. E deixando bem claro, essa live é a live do Dr. Leonardo Sedaro, não é a live do Virando Jurista. A live é do Jovem Advogado. É isso a aí. live é da Jovem Advocacia. Obrigado, viu, pela compreensão, pela participação. O Dr. Leonardo mostrou o que o jovem advogado precisa fazer no dia a dia. É se virar nos 30. Tem que bater o escanteio e correr na área para cabecear. É fazer tudo ao mesmo tempo. Falar, ai meu Deus, será que vai dar certo? O que a gente pode fazer? E eu vou falar para vocês, ó. Aqui eu fiz o que eu faço às vezes com a petição. Reiniciei o sistema, fui no Instagram, desinstalei o Instagram, apaguei todos os dados, instalei novamente e agora vai. Então vamos dar boa noite para o pessoal que está nos acompanhando aí, doutor Leonardo, que eu vou aproveitar para divulgar. Vamos pedir também, João, para eles darem um like aqui, um coraçãozinho para a gente e para que eles mandem o aviãozinho para os colegas advogados, advogadas que também possam acompanhar, para que possam acompanhar a nossa live e saber desse assunto, desse bate-papo que a gente vai ter aqui, que tenho certeza vai ser de grande valia para todo mundo. Perfeito. Eu acabei de compartilhar lá no grupo do Virando Jurista. Quem puder pegar o link, a mensagem lá, replicar para o pessoal acessar. A gente conta com a participação do jovem advogado. Exatamente. E a gente agradece pela compreensão de vocês, viu? Doutor Leonardo, agora sim, muito boa noite. Boa noite, João. Obrigado por você ter aceitado esse convite aqui. Eu já falei lá na live, você não estava, ou se estava, pode ter ouvido ou não, não sei, eu vou repetir aqui. Eu sempre vi na sua figura, na sua imagem, a de um rapaz, um estudante muito pujante, muito certo e determinado daquilo que buscava. E então, desde muito cedo, eu falei, esse garoto vai longe. E passados aí uns 4 anos ou mais, eu vejo você já trilhando um caminho de sucesso. Então, isso mostra que o meu olhar lá atrás estava certo e, de certa forma, eu me sinto até orgulhoso, né, por ver que você supera aí os obstáculos, o dia a dia profissional, todas as adversidades que não acontecem só para mim, para você, acontecem para todos, mas você vem lidando muito bem com isso e galgando cada dia um degrau a mais aí na sua carreira, que eu volto a dizer aqui, é muito promissora, tenho certeza disso. Doutor Leonardo, o senhor falando, primeiro eu agradeço pelo carinho, pela consideração, pelo reconhecimento, e eu também, a recíproca, eu sempre acompanhei o trabalho do senhor na internet. Eu vejo que esse trabalho que o Virando Jurista iniciou há pouco tempo, o senhor já tem uma trajetória de divulgação de conteúdo, de acompanhamento de jovens profissionais, e isso é muito interessante. E aí o senhor falando, eu pensei numa frase que eu gosto muito, não está fácil para ninguém. Seja para o advogado com 20 anos de experiência, seja para o jovem advogado, seja para o acadêmico de direito, todos nós temos os nossos desafios profissionais e pessoais para serem superados, especialmente em um momento como esse. Então eu agradeço o reconhecimento do senhor e nós estamos juntos nessa caminhada, tanto pessoal quanto profissional. Mas, João, que legal também, ó, isso que é bom, gente. Quando eu falo que não tem script, é isso. Aí cada fala deixa um gancho aqui e ativa um gatilho para que outra frase venha e complemente. Então, o João fala do momento, e o momento é realmente de grande dificuldade. A gente vive uma pandemia. E para quem tem olhos, para quem tem uma visão pessimista, a gente só vai ver problema, só vai ver obstáculo. Mas a mesma situação, ela pode ser vista com uma lente do otimismo. E todas essas dificuldades viram, na verdade, oportunidades. Então, todo dia nós temos uma oportunidade nova, oportunidade de fazermos diferentes, de continuarmos escrevendo ou começar a escrever uma nova história. Porque o nosso rumo depende daquilo que a gente faz hoje, né? O meu futuro depende daquilo que eu planto hoje. Então, todo dia nós temos uma chance nova. E isso que é legal, né? Então, trazer essa visão das dificuldades, mas também dar um caminho aqui de otimismo para cada um de vocês que nos acompanham. É isso aí, doutor Deixa Leonardo. eu apresentar o João. O João, ele é graduado em Direito
pela Universidade Paulista, Unip. Ele é pós-graduando em Direito Eleitoral pela PUC de Minas Gerais. Ele é fundador do projeto Virando Jurista, projeto que a gente vai poder falar aqui e aprofundar mais no decorrer da live, e presidente da juventude do MDB em São José dos Campos, estado de São Paulo. Então, pelo currículo aqui, está óbvio que o João é um jovem advogado, ele tem menos de 1 ano de advocacia, mas eu quero que vocês percebam aqui, e já vendo um pouco dessa característica que eu apontei do João, de como o advogado tem que agir, como um jovem advogado tem que agir, procurando espaços e ganhando espaços cada vez mais. Com isso, o João amplia a rede dele de relacionamentos, amplia a possibilidade de networking, e tudo isso coloca o João em evidência, tudo isso traz mais possibilidades para o João. A política, ela está tão desgastada, o tecido político está esgarçado ultimamente, mas nós não devemos fechar os olhos. A política deve ser feita por pessoas do bem, por pessoas que fazem o bem. E o João é uma dessas pessoas que faz o bem. Então ele é envolvido com a política partidária também, presidente da juventude do MDB, um partido político. Então o advogado cabe isso, cabe ocupar espaços, e é o que o João vem fazendo já há algum tempo. É isso, João? Exatamente isso. Desde antes do envolvimento político partidário, o envolvimento em todas as esferas que eu pudesse ocupar era algo que eu tinha em mente. O senhor estava falando dos desafios da pandemia, eu estava lembrando de uma frase que eu gosto muito. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. É verdade. Então, claro que nós temos todo o desafio e toda a sensibilidade do momento que nós estamos vivendo com relação às pessoas que sofreram ou estão sofrendo com a pandemia. Mas, para além disso, para a nossa rotina, para os nossos desafios, como é que a gente pode tirar proveito do fracasso, que é uma das filosofias de Napoleão Hill. E eu sempre busquei aprofundar a minha experiência humana, acadêmica, entrando em todos os espaços que fossem compatíveis com os valores que eu acredito, ou então que eu visse a possibilidade de mudança, de transformação. A advocacia é um exemplo. O universo jurídico ele é compatível com os valores que eu tenho, de justiça, de igualdade, de liberdade. Mas isso não quer dizer que o universo jurídico está perfeito, está consumado. Tem muita coisa que precisa ser melhorada, tanto no nosso órgão de classe, quanto na nossa conduta como advogado ou como profissionais do direito. E isso tudo é uma transformação que ela vai acontecendo através de novos perfis, novas ideias, novos projetos que vão surgindo no nosso meio, influenciando, inspirando e causando essa transformação. Então, o meu intuito, desde os bancos de faculdade, era, claro, causar essa transformação, mas também ocupar espaço. Deixar meu nome registrado nos lugares de alguma forma, e foi assim que surgiu o Virando Jurista, foi assim que surgiu a minha participação em diversos setores da sociedade, e é assim que hoje eu estou aqui conversando com o senhor. Então, é um pouco disso. Você, jovem advogado que está nos escutando, saiba que é fundamental a sua iniciativa, a sua liderança, a sua vontade de participar, a sua capacidade de decidir, para que você possa ser notado. É aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado. Isso não quer dizer que você vai sair se exibindo sem nenhum conteúdo, sem ter o que falar. Pendurar uma melancia no pescoço, não é isso? Exatamente, mas isso também não quer dizer que você vai se omitir, que você vai ser um apagado, que você vai ser um tímido. Não que nada contra a personalidade tímida, mas a gente precisa ser corajoso, a gente precisa ser valente, tanto para enfrentar os desafios da vida, quanto para conquistar aquele espaço que a gente considera que é nosso por direito. É verdade. E, João, e você tocou num ponto interessante, né? Você falou de Napoleão Hill, que é um autor que ele traz a possibilidade e tenta, através de suas obras, fazer com que a gente ative uma outra mentalidade. E eu acho também, tenho muita certeza disso. O sucesso, que não é dinheiro, tá? O sucesso está longe de ser dinheiro, pessoal. Sucesso é você atingir aquilo que você quer na sua vida, você viver conforme as premissas que você determinou. Então, a mudança, a chave mental, a mentalidade é fator primordial para que você atinja esse sucesso. E você, que é um jovem advogado, está em tempo de mudar essa chave mental.
O João tinha dito assim que está difícil para todo mundo, para quem tem 20 anos de carreira, para quem tem 30, para o jovem advogado. Mas eu acho que o jovem advogado tem uma possibilidade franca em suas mãos. Os jovens advogados já nasceram num período em que as redes sociais, em que a internet já existia. Então, isso é um obstáculo a menos para o jovem advogado. Os advogados mais experientes, uma grande leva deles deixou de advogar em 2013, quando foi implementado o processo judicial eletrônico. Isso foi uma barreira, João. Muita gente saiu da advocacia em razão dessa dificuldade. E agora, a pandemia vem, antecipa aí questões do lado humano e pessoal em 10 anos e tecnologia em mais outros 10 anos. Hoje, o jovem advogado ele tem a possibilidade de fazer uma sustentação oral para qualquer tribunal de justiça, para qualquer tribunal regional federal, para qualquer tribunal eleitoral, para qualquer tribunal superior. Não precisa pegar um avião e ir para Brasília. Pela internet aqui, você se conecta e estará numa sessão de julgamento e irá proferir uma sustentação oral. Então, a tecnologia veio, está aí, está em nosso favor. Se a gente fizer bom uso dela, ótimo, porque nós vamos crescer muito com isso. E eu acho que possibilita o exercício eficiente, eficaz e profícuo da nossa profissão, que é a advocacia. Né? O advogado tem que estar preparado também para bem exercer sua profissão. Então, tudo isso, toda essa mentalidade, essa mudança de mentalidade é o que projeta a gente para um caminho do sucesso. Exatamente. Eu vou falar para o senhor que eu conheci Napoleão Hill em um curso que eu fiz aqui em São José dos Campos chamado Mastermind. Ele tem em todo o país, ele foi importado, né, dos Estados Unidos e ele é da Fundação Napoleão Hill, onde eu conheci os princípios, né? O Napoleão Hill, para quem não conhece, ele foi um jovem advogado, inclusive, que não estava tendo sucesso na sua carreira como advogado, e ele começou a fazer entrevistas, como eu fiz no começo do Virando Jurista. E ele queria saber das pessoas que ele teve a oportunidade de conhecer, ele teve a oportunidade de conhecer as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Quais eram os princípios, a filosofia do sucesso, que depois de 20 anos de estudo se tornou um livro que ele tem hoje, que é a filosofia do sucesso. E aí, pesquisando essas pessoas, Andrew Carnegie, Rockefeller, os presidentes dos Estados Unidos, etc. Os grandes CEOs, né? Exatamente, os grandes nomes do século XX, ele pôde conhecer. Por 20 anos ele levantou esse estudo e então ele elencou 17 comportamentos que são, assim, atingíveis ao homem comum, como eu, como os jovens advogados, né? A pessoa, o cidadão normal, a gente mediano, que não tem nenhuma excepcionalidade, por assim dizer. Quais são esses comportamentos que são atingíveis por todas essas pessoas? Aí o primeiro que ele elencou é o objetivo principal bem definido. Você saber com precisão onde você quer chegar e aí você traçar metas para esses planos. O segundo é a aliança de mentes, que é o mastermind. É você unir uma série de mentes em torno daquilo que é o seu propósito. Alguns dos exemplos, por exemplo, personalidade agradável, saber chegar nos lugares com educação, com respeito, porque só assim você vai ser respeitado, persistência, né? A força cósmica do hábito. Enfim, depois vocês podem pesquisar. Esses 17 itens estão disponíveis na internet e são eles que eu uso como inspiração para o meu dia a dia para poder fazer isso que o senhor estava comentando, né? Tirar proveito das situações que nem sempre são favoráveis para a gente e poder crescer com elas. Então, por exemplo, a pandemia é um desafio para nós todos em diversos sentidos. Mas, por exemplo, foi no período da pandemia que eu consegui a oportunidade de trabalhar home office, que era um planejamento que eu já vinha tendo há um ano e meio, 2 anos. Então veio a pandemia e nos forçou a trabalhar em casa. E os clientes aceitaram bem, né? Porque o advogado ele tem um perfil muito conservador. E alguns clientes de advogados também querem a questão do escritório, querem ser atendidos no escritório. E eu fiquei com receio também, João. E eu tenho um cliente que ele é da aeronáutica, ele é da reserva, ele é coronel da reserva. E eu dizia assim, se esse cliente aceitar bem a história do home office, eu estou garantido, porque eu sabia que todos os outros iriam aceitar. E ele, no primeira vez, não tá no escritório, aí ele acostumou a falar comigo através da internet,
Quando precisa de algo presencial, eu vou até ele vem até mim, a gente marca a reunião sem problema. Mas deixou de ser a regra o presencial. E hoje está todo mundo bem adaptado com isso. Provado já que trabalhar em casa a gente não vai pecar por produção, não vai falhar na produção. Se a gente organizar bem nosso dia, nossa agenda, a gente dá conta. E eu vou dizer para você, eu comecei a produzir muito mais. Porque eu parei de ter tempo gasto com deslocamento, com lugar para estacionar, com isso, com aquilo. Então, eu rendi bem mais, para te dizer bem a verdade. É um tempo de qualidade, né? Eu fico pensando, se eu fosse para o escritório, os 50 minutos, 30 minutos que eu levo para chegar no escritório, eu já tinha feito algumas petições mais simples, entendeu? É o tempo de você fazer uma petição de mero andamento e pronto. Então, assim, o home office, ele também tem lados bons e ruins, mas que eu atribuo a personalidade de cada um. Qual que é o lado ruim? Se você é uma pessoa preguiçosa, se você é uma pessoa que não tem comprometimento, você não tem disciplina, dificilmente você vai se adequar ao home office. Você não vai conseguir produzir nada, entendeu? Vai ver Netflix o dia todo. Então, qual que é... E por outro lado, se você também for uma pessoa que trabalha excessivamente, você vai surtar, você vai chegar no ponto de ter um burnout, porque você pode trabalhar em casa, então você vai trabalhar 24 horas. Qual que é o meu esquema? Você não sabe se você mora no trabalho ou se você mora no trabalho. E eu vou falar para o senhor, teve uma época que o meu escritório, né, que eu monto uma mesa, coloco o notebook, era no meu quarto. Chegou uma época que eu não sabia mais qual que era meu lugar de descanso, qual que era meu lugar de trabalho. Então isso às vezes causa uma escala mental. Isso. Hoje eu tenho um escritorinho aqui em cima, estou morando numa casa maior, aqui em cima tem um escritório que eu volto, destino ele exclusivamente ao trabalho e para ter esse controle, nem para trabalhar de menos, nem para trabalhar de mais, melhorar minha qualidade, eu tenho um horário bem delimitado de trabalho, das 10 às 18. Do meio-dia às 13 eu almoço, isso é das gestão, 18... pessoal. O que ele está falando agora é uma aula de gestão, essa é a verdade, você tem que gerir o seu negócio. Mas não é um escritório, é em casa. Sim, tem que olhar e tem que tratar como um verdadeiro negócio. Né? Então, se você estivesse trabalhando numa empresa, você não cumpriria horário? Vai cumprir horário no home office. Né? Tem a sua agenda ali, quais são as obrigações do dia, e vai cumprir com tudo aquilo que está marcado. Eventualmente precisou trabalhar até mais tarde. Vai trabalhar. Todo mundo se sujeita a isso. Teve um dia que terminou antes. Vai ver uma televisão? Vai na paz, vai sem peso na consciência. O negócio é cumprir com todos os compromissos, todos os prazos, ser responsável, atender seus clientes, né? Entender o problema do cliente, apresentar uma solução. Isso que o João falou é gestão. Gestão. Hoje o advogado não basta mais ter a carteira da OAB, saber ler e escrever e formatar uma petição. Não. O advogado hoje tem que ter um perfil empreendedor. Senão ele está fadado a se dar muito mal no mercado. Advogado que não for empresário, que não tiver uma mentalidade de empresa, que não tiver gestão de pessoas, gestão de trabalho, gerenciar o tempo que ele vai se dedicar a atendimento com o cliente, ao cuidar do processo em si, está fadado ao insucesso. Essa é a grande verdade. É engraçado isso que eu estava comentando com um amigo meu esses dias, o Léo. Eu chamei de Mineirinho. A gente morou junto na pensão, aprendi a andar de skate e tal, Mineirinho. Tava falando com o Mineirinho, eu falei, Mineirinho, tá se formando em educação física. É engraçado que antigamente parecia que o ensino, o médio, né, era suficiente, né? Você tem um diploma do ensino fundamental, do ensino médio, então beleza, então você vai ser contratado por uma série de empresas. Era o princípio para você começar. Hoje parece que o princípio é o nível superior. Entendeu? E além de você ter um nível superior, o nível superior é esse básico, para você começar, para você conseguir um trabalho, para você entrar em determinado lugar. Né? Deixou de ser diferencial. E para você ter esse diferencial, é isso que o senhor estava falando. Você tem que empreender, você tem que pensar fora da caixinha, você tem que se destacar, você tem que aparecer, ver como é que você vai criar oportunidades para você. Porque se você ficar esperando que as oportunidades venham até você, ou que o simples fato de você ter conquistado o seu diploma, que é uma grande conquista, claro, vai ser suficiente para que você conquiste o seu crescimento profissional, não vai acontecer. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Então a gente precisa ter um pouco de criatividade, pelo menos a gente que precisa, né? Tem muita gente que é apadrinhado, que tem um pouco a vida fácil, mas a gente está partindo do pressuposto que todo mundo aqui tem todo mundo está desafios. começando, exato. Exatamente, tem que correr atrás.
Para É isso, isso. você tem que pensar fora da caixinha. Foi o que eu tentei e sigo tentando fazer, né? Uhum. Ô, João, você falou aí, né? O mercado de trabalho, o início e tal, que hoje não é mais, né? Ter o curso superior não é mais um diferencial, é uma premissa. E aí já bateu aqui na minha cabeça. No mês que vem, em julho, eu completo 19 anos de formado. Já vão aí se completar daqui a pouco quase 2 décadas. E eu queria perguntar aqui que você trouxesse aqui o que motivou você a ingressar na faculdade de Direito? Ó, só um adendo, o senhor estava falando, no direito, 19 anos é um diferencial. Eu ouvi uma vez falar que é igual o vinho, né? A advocacia. Quanto mais tempo, melhor. Então, no direito, o tempo de formação é o diferencial. O que me motivou a fazer o curso de direito? Primeiro que eu sempre tive essa vertente meio política, por assim dizer, ou então meio de representação. Desde a escola eu Uhum, sempre quis eu via os interesses de uma coletividade, um grupo assim. Quem quer ser o representante de sala? Sou eu. Quem quer falar no grupo? Sou eu. Quem quer fazer o uhum, trabalho sozinho e apresentar? É o João. Entendeu? Então eu sempre tive um pouco dessa pegada jurídica política, por assim dizer, de uhum. atuação em prol dos interesses de uma galerinha. E aí, Legal. quando eu estava no ensino médio, Vocacionado já, né? um pouco vocacionado. Eu sempre vi que eu tinha esse negócio de falar muito, me comunicar, eu gostava disso. Tinha 5, 6, eu já estava lá falando, querendo organizar, liderar e tal. E aí, Legal. quando eu estava no ensino médio, minha tia falou, olha, no CIE, todo mundo conhece CIE, né? Centro de Integração Empresa-Escola. Tem lá na Isso. 9 de julho. É E uma aí ela, central, para quem não for, para quem não souber, eu tenho alguns angolanos que me seguem também, então eu vou dizer aqui. Esse CIE é uma entidade que ela congrega os estudantes, ela faz o cadastro de estudantes e ela é procurada por empresas que vão até o banco de dados do CIE pensar então aqueles perfis, aqueles jovens que interessam a eles como empresa, como instituição, para então fazer uma seleção para que eles se tornem estagiários. Então, aqui no sim, Brasil, o CIE é um local muito procurado, um trabalho de grande seriedade. faz um meio de campo, né? E eu estava É. conversando isso na semana passada. O Virando Jurista, às vezes, faz esse meio de campo entre o profissional, o estagiário que está procurando um trabalho, e a Uhum. empresa que quer contratar. E também fica a dica aí, né, para a OB, que até tem esse projeto, mas parece que não funciona muito bem, é uma crítica minha, por É. assim dizer. Mas prosseguindo, estava eu no CIE, fiz lá minha provinha, e tive a oportunidade de começar um estágio na segunda vara da Fazenda Pública, que nem Uhum. era no fórum estadual, que atualmente era na Avenida Andrômeda. Não sei se você se Aham. recorda, do lado do Shopping Do, Andrômeda la- ali. do lado do Mercado Dia, né? Isso, do Era o lado do Mercado Dia. Dia, E isso. aí eu morava na Andrômeda, todo dia eu ia com a minha bicicletinha e tal, comecei a trabalhar lá na segunda vara da Fazenda e comecei a ter uma experiência jurídica de como funcionava a vivência jurídica por dentro do cartório, né? Nunca imaginava como é que seria a advocacia fora do cartório. E aí, Aham. depois de 2 anos fazendo meu estágio no CIE, eu pude perceber as diversas oportunidades que existem dentro do curso de Direito, né? Então, e para começar, não tinha conta também. É um negócio que parece que já chama todo mundo. Então, já era ruim de matemática na escola. Eu falei, pô, esse negócio não tem conta. É interessante, né? Porque envolve um diálogo, envolve uma negociação, envolve uma argumentação. E no mais, tem um monte de oportunidade. Então, eu posso ser advogado, eu posso ser escrivão, delegado, promotor, defensor. O que eu quiser, eu estou acenando aqui para o pessoal que está entrando, o Eu que eu quiser também. eu posso ser. Então, a partir do momento que eu vi todas essas oportunidades no curso de Direito, eu já tinha mais ou menos encaminhado o que eu queria. E aí eu falava para o Aham. Beto, o Norberto Paiva, não sei se o senhor conhece, trabalha, é o diretor lá hoje, lá da Segunda da Fazenda. O Aham. Beto, gente fina demais. Falava, ô Beto, um dia eu vou ser presidente da República, Beto. Aí o Beto falava, ô João, vai ser ministro do Supremo. Eu falei, então tá bom, então eu vou ser ministro do Supremo, Beto. Aí o Beto falava, só que você não chega lá no ministro do Supremo, você não chega no STF sem deixar de ser estagiário. Então vai correr atrás, João. E aí eu fiquei com isso em mente e foi isso que me fez entrar no curso de Direito. Foi Legal. essa minha vocação, como o senhor falou, de já ter uma pegada meio jurídica política, mas especialmente foi o estágio que eu fiz na segunda vara da Fazenda durante o meu ensino médio. Muito bom. Eu fiz faculdade de Direito porque tem uma prima minha, ela era casada com um advogado.
ir naqueles encontros, naquelas festas que haviam na minha família. O nome dele era Sérgio. E ele sempre contava os casos dele. Ele era advogado criminalista e ele atuava perante o tribunal do júri. E eu ficava encantado com aquilo, ele, né? Eu ficava com os olhos brilhando ali. Eu esperava... É o que mais parece com filme, né? É o que mais parece com filme. Eu nem brincava com os meus primos, João, para poder ficar ouvindo as histórias dele. Então, eu ficava na mesa de adulto ouvindo. E eu falei, vou fazer direito. Não passei no vestibular e depois eu passei no vestibular da faculdade de economia. Fiz 1 ano e meio de economia e falei, cara, não lido bem com isso. Contabilidade, análise de balanço, não dá. Tranquei a matrícula e aí sim, depois me submeti a um novo exame vestibular, fui aprovado para a faculdade de Direito. Pois bem, o Sérgio veio falecer. Nesse meio tempo, entre eu sair de uma faculdade e ingressar em outra, ele faleceu. Então eu fiquei, de um lado, órfão, entre aspas, no direito, porque eu não tenho ninguém da família que atua mas na área jurídica. Inspirado, né, em representar essa falta. Então eu digo que também sou um advogado criminalista frustrado, né? Porque com o Sérgio eu teria facilmente, eu seguiria ali pelos trilhos da advocacia criminal. Aí não, fui fazer estágio e tal, gostei da área civil, fiquei na área civil, estou na área civil e um pouquinho de tributário também desde então. Então essa é mais ou menos a minha E desde que o senhor começou, o senhor já tinha em mente que gostava do direito civil? Na verdade, assim, todo estudante ele se encanta muito mais pelo direito penal nos bancos da faculdade, né? Pelo menos na minha época era uma constatação que eu tinha. Mas depois, quando eu iniciei estágios profissionais, eu fiz estágio durante toda a faculdade. Era um escritório que tinha atuação preponderante no direito civil. Então, acabou que eu segui o fluxo, né? Por assim dizer. Sim. E desde então, lá se vão aí 19 anos, no mês que vem eu completo 19 anos. Agora tem um detalhe que não é justo eu não mencionar para o senhor, que é o detalhe fundamental da coisa de eu ter cursado Direito, que é o que eu mais falo e esqueci de comentar aqui, que eu fui para essa outra pegada prática. Para mim, o Direito nunca foi um fim em si mesmo, sempre foi um meio para minha atuação política. Então eu queria, quando eu já tinha isso em mente, eu quero atuar politicamente. Como? Não sei. Mas por onde eu posso começar? Me instruindo, tendo conhecimento, tendo formação que seja apta para esse tipo de atuação. Então, no meu estágio na segunda vara da Fazenda, eu percebi, claro, que eu tinha uma vocação, era o que era mais compatível com o meu perfil. Além da minha vocação, era repleto de oportunidades. Então, enquanto eu não pudesse atuar politicamente, eu poderia advogar, como eu advogo atualmente, eu poderia fazer concurso, enfim, uma série, eu poderia empreender, como Virando Jurista é uma espécie de empreendimento, enfim, poderia fazer uma série de coisas dentro do universo de direito, porque o direito, para mim, é uma ferramenta para a atuação política. O conhecimento que eu tenho, por isso que eu estou fazendo minha pós-graduação em Direito Eleitoral. Pode ser que eu venha a me tornar um doutrinador, não sei, pode ser que eu venha passar em algum concurso na área, não sei, mas a minha intenção final é atuar politicamente. Foi daí que surgiu o meu interesse pelo curso de Direito e foi a partir desse interesse político que surgiram todas as outras iniciativas. Isso quer dizer que eu misturo as coisas? Não, pelo contrário. Eu sei separar muito bem cada uma das coisas. Então, o projeto Virando Jurista, por exemplo, ele surgiu por várias frentes. Primeiro, uma necessidade dos alunos. Primeiro, uma necessidade dos alunos, porque a gente via que não tinha nada prático na faculdade. Era tudo muito teórico, especialmente na faculdade que eu cursei. Não tinha, sabe, era muito distante da realidade e continua sendo. Então, a gente pensou, como é que a gente pode trazer algo que seja efetivo para esses jovens? Talvez, pelo menos uma palestra, talvez excursões, entrevistas, como a gente começou a fazer, enfim, uma série de coisas. Isso, ao mesmo tempo que supria uma necessidade da comunidade jurídica, me dava um destaque acadêmico, me dava um destaque político, que era também o que eu estava buscando. Então, cumpria essas duas partes. Mas voltando ao que eu estava falando, isso não quer dizer que eu misturo. Se você entrar no grupo do Virando Jurista, você vai ver que lá só trata de assunto jurídico. Lá só atende as questões do jovem. Inclusive, o senhor entrou na última semana, muito bem-vindo, entendeu? Obrigado. Então, eu busco separar muito bem essas coisas, porque senão nenhuma funciona direito. Então essa é mais ou menos a minha visão e o motivo fundamental de eu ter entrado para o curso de Direito. Legal. Aí você falou aí o mote do Virando Jurista, então para trazer aí
palestras para começar a circular no meio jurídico. E dentro disso, então, eu pressuponho que durante a faculdade você passava por situações ali, por dificuldades e buscava superar, assim como seus colegas. E então você, pelo seu veio aí, pela sua verve, que era representar o direito aí, ou o interesse de uma coletividade, com esse perfil você já ia dando esse espaço. Então, que dificuldades você enfrentava e como você lidava com isso aí, com essas dificuldades que surgiram durante a faculdade? Vou falar para o senhor que as dificuldades que a gente enfrenta dentro de sala é correção de prova, são essas coisas mais simples. Só que a gente chegava para a nossa coordenação e era uma coordenação muito distante dos alunos. Era uma coordenação um pouco arrogante, assim. O que a gente vê muito no universo jurídico também é uma dificuldade de diálogo com quem pensa que está hierarquicamente superior a você. E eu pensava, bom, como é que eu vou sentar para negociar com esse sujeito de igual se eu sou só mais um aluno? Se eu sou só mais um número que ele despreza como tantos outros? Então, se eu tentar juntar um monte de alunos, talvez eu consiga negociar melhor esses interesses. Um exemplo do que aconteceu uma vez foi aquela greve dos caminhoneiros, que teve, acho que uns 3, 4 anos atrás, nós estávamos em período de provas. Então, e o Virando Jurista já existia fazendo essas coisas práticas e etc e tal, já reunindo uma coletividade. E aí a faculdade não queria adiar as provas, não iria adiar as provas de jeito nenhum. Se você tiver gasolina, vem, se você não tiver, problema seu, e ninguém tinha. Aí todo mundo começou a se movimentar, eu falei, pois bem, vamos fazer um abaixo-assinado. Mas se fosse um projeto de uma sala, também não teria voz, porque seria só uma sala indo para a coordenação. Então eu preparei o documento, coloquei no grupo do Virando Jurista e falei, rapaziada, vocês façam o favor de passar para todas as salas, quem tiver um interesse, coloca o nome completo e o RA, que à noite eu vou na coordenação e entrego esse documento. Dito e feito, acho que participaram quase todas as salas do curso, tinha umas 200, 300 assinaturas, e aí chegando lá à noite, eu cheguei, ô coordenador, tudo bem? Boa noite. Ah, não posso falar, estou sem tempo, parará, parará, parará. Comportamento que qualquer aluno que não teria essa expressão política receberia. Não dizendo que eu seja melhor que ninguém, mas é um comportamento que qualquer um pode adotar como uma estratégia de negociação, como uma estratégia de influência. Inclusive em um benefício Aí você comum. diz, olha, eu estou aqui sozinho, mas estou representando aqui 300 alunos. Aí, o documento está aqui, foi isso. Opa, desculpa. Gente, para tudo, pode entrar. Inclusive, João, eu já estava suspendendo as provas. Que bom que você veio falar disso. Estão suspensas agora, entendeu? Então, são situações simples, por assim dizer, mas que a gente percebe que se não tiver uma liderança organizada, com estratégia para fazer essas coisas, não faz. Isso é um exemplo meio chulo, mas outra coisa... Eu tive uma dessa também, João. Eu estudei em Mogi das Cruzes, né? Estudei em Mogi das Cruzes. E aí a gente ia de ônibus fretado todos os dias. Saíamos daqui de São José e íamos de ônibus fretado. Chegava lá, estudávamos, pegávamos o ônibus e voltávamos aqui para São José. E num dado momento, tinha uma obra viária, uma obra na estrada. E os ônibus precisavam fazer sair da Via Dutra, pegar ali por dentro, né, por Guararema, e chegar até Mogi das Cruzes. Isso acrescia a viagem em aproximadamente 10 minutos. E tinha um professor lá, era de processo penal, o nome dele é Edi Steiner Leite, ele é descendente de alemão. E ele gostava disso, ele brincava, falava, eu gosto de ser reconhecido como um alemão, filho da... Porque, né, fazendo menção que meu sangue é ruim mesmo. Entendi. E aí ele dizia assim, que toda vez que ele fechasse a porta da sala de aula, para que nenhum aluno ingressasse mais, somente no sinal que separava a primeira da segunda aula. Quase um ditador. Bem ditador. Então ele parava a aula para que os alunos entrassem e retomava a aula. Então, quando ele estava de porta fechada, ninguém podia interromper a aula dele. E aí estávamos eu e mais 2 colegas aqui de São José, que estavam na minha classe também. E, professor, tá havendo uma obra assim assado e o ônibus demora a chegar, eu não tenho nada que fazer, a hora que eu fechar a porta não entra mais. Mas, professor, a gente vai atrasar muito pouco e tal, não sei o quê. E nenhuma argumentação que os meus colegas faziam era aceita pelo professor. Aí eu tive um tirocínio, falei, professor,
a gente sabe de como o senhor é criterioso com relação à porta fechada. E está longe da nossa intenção tirar essa autoridade que o senhor estabeleceu dentro da sala de aula. Sim. Eu queria pedir, então, que o senhor demorasse mais 5 minutos para fechar a porta. Dessa maneira, quando nós ingressarmos, ainda vai estar no horário permitido. E se por acaso o senhor tiver algum dia fechado a porta, a gente espera e entra na segunda aula. Então, longe de nós, queremos tirar a autoridade do senhor. Ele falou, tá aí, tá feito, eu espero. Você foi na vaidade dele, né? Foi no ego. Foi no ego, entendeu? Então ele falou, tá aí, conseguiu. Ele passou a fechar a porta 5 minutos depois. E nós não tivemos problema. Entrava toda a aula sem nenhum problema. Então, eu acho que é isso. A gente tem que captar o advogado, e não só o jovem advogado, mas o advogado tem que captar o ponto de tensão e tentar traçar uma rota paralela. Como que eu chego no objetivo sem enfrentar essa tensão? Sim. Eu acho que isso é... E aí, isso é habilidade. Tem gente que sabe negociar e não é advogado. Mas para o advogado, isso é perfeitamente treinável. Né? Quanto mais você participa de conversa... E aprende também, né? E aprende também. Aprende, ninguém nasce assim. Ninguém sem sabe dúvida. aprender na negociação. Eu li um livro muito interessante sobre, eu acredito que seja muito pertinente aos jovens advogados, chama Pare de Ganhar Mal. É um livro essencialmente sobre negociação. Ele ensina você a negociar em diversas situações. Porque a gente percebe nessa situação do senhor, qual era o interesse dos alunos? Poder chegar com pelo menos uma abertura, né, de prazo de atraso para poder chegar. Qual era o interesse do professor? Manter a autoridade dele. Mostrar que quem comandava ali era ele, ninguém enfrenta. E como é que o senhor resolveu? Então, ou seja, ambos tinham interesses que em tese eram conflitantes, mas precisava chegar num denominador comum. Como é que o senhor fez isso? Mostrando, olha, tudo bem, você quer ser o fortão? Você quer ser o poderoso da relação? Eu te mantenho nessa posição, não quero te enfrentar. Mas eu também preciso, para eu não te enfrentar, eu preciso que você me dê uma margem de abertura aqui para eu poder participar desse seu poderio. E assim o senhor conseguiu. Na advocacia isso é muito importante, porque a nossa vida é lidar com o interesse diverso do nosso. O nosso trabalho é esse. O interesse do nosso cliente, ou o nosso interesse, é totalmente oposto do interesse da parte contrária, né? À toa que chama parte contrária, né? Exato. Como é que a gente vai chegar num senso comum, né? Ô, João, e vamos lá. Aí você criou, então, o projeto Virando Jurista. E falou qual era a finalidade. Hoje, você já se formou, você já é um jovem advogado. No entanto, o Virando Jurista ainda continua. O que mudou? Qual foi o novo objetivo do Virando Jurista? Porque quando você era estudante, você já disse qual era. E depois, que interesse remanesce ou para qual interesse migrou o Virando Jurista, esse projeto? O que mudou essencialmente é o perfil. Antes nós tínhamos um perfil mais acadêmico. Isso era natural porque a gente estava na faculdade de Direito. Então, as necessidades que eram inerentes aos alunos de Direito também eram as necessidades inerentes a nós mesmos. Então, por isso era muito fácil ser um líder dessa galera naquela época, porque as necessidades eram mútuas. Então, agora que eu me formei, e agora que já passou uns 2 anos, 1 ano e meio da minha formação, boa parte da galera que acompanha o projeto do Virando Jurista aqui em São José dos Campos também se formou. Então, as necessidades é outra. Como é que eu vou arrumar um primeiro emprego? Como é que eu devo me portar no primeiro emprego? Como é que eu devo lidar? São necessidades relativamente simples, mas são complexas e fazem parte de todo mundo que está começando a faculdade de Direito. Então, o que a gente busca é ser um portal de troca de informações. Até as nossas pretensões diminuíram. Antes a gente queria mudar o mundo, o universo jurídico. Hoje a gente só quer ajudar os nossos. Quem a gente puder ajudar aqui perto, a gente está ajudando. Isso é um pouco de amadurecimento também. E isso é um pouco de... Acho que é mais amadurecimento. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim... um choque de realidade, né? Eu também já tive essa ambição de mudar o mundo. Aí depois eu falei, não, se eu conseguir ajudar aqueles que confiaram a mim aí as suas pretensões jurídicas, já tá bom demais. Porque assim, nós somos para sempre jovens. A gente percebe na personalidade do senhor que é uma personalidade jovem. É um sujeito para cima, alto astral, tranquilo e tal.
mas a gente não tem mais tempo para ensinar os jovens, entendeu? Por assim dizer. Então nós somos jovens para sempre de espírito. Mas eu tô ensinando jovens aí, tô com esse negócio da mentoria, eu me mantive na ala jovem, hein? Ah, sim, eu digo que a gente não tem tempo para ensinar, a gente que está viajando na maionese. Quem quer vir com a gente, quem tem um espírito de crescer, a gente está junto. O que a gente não pode mais é ficar perdendo tempo idealizando coisas que são irrealizáveis. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, o nosso propósito atualmente é ser um portal de troca de informações e de auxílio para essas pessoas. Na medida do possível, a gente segue divulgando informação também, mas é basicamente isso. Ô, João, e ao exame da OAB, que é um bicho de 7 cabeças para um monte de gente aí, como é que você se preparou para o exame de ordem? Como que você vê o exame de ordem? Sobre o exame da OAB, eu vou falar uma coisa aqui que não é recomendável para ninguém, não indico, mas aconteceu comigo, é a minha experiência. Eu não tinha a intenção de fazer o exame da OAB quando eu fiz a primeira fase. A minha namorada, a Júlia, que está aí acompanhando, ela fez antes de terminar a faculdade, falou, João, vai lá fazer também. Aí eu falei, bom, eu vou fazer antes de terminar a faculdade, mas eu vou fazer o exame da ordem como teste. Só para eu saber como é que é, só para eu sentir, não tenho a pretensão de passar. Graças a Deus eu passei de primeira e etc e tal, mas eu não estudei para a primeira fase. Eu fui olhar como que era. E isso eu não indico para ninguém, gente, é só a minha experiência. Porque, para vocês verem, eu passei por conta de questão que foi anulada. Não foi porque eu fui super preparado. O que aconteceu? Eu não me preparei porque eu queria fazer como experiência. 3 dias antes da prova, eu falei, deixa eu olhar como é que é esse negócio. Deixa eu entrar lá no site, ver as provas anteriores, que é o que eu hoje indico para todo mundo, com meses de antecedência. Olha as provas, faz todas. É como se fosse um quebra-cabeça, alguma coisa tranquila para você ir resolvendo. É divertido até de você fazer. Então faça o exame da OAB como teste. Eu, 3 dias antes... Quando estudei, usei fazendo as provas, imprimi as 10 últimas provas e fui fazendo. Para a primeira fase parece que não tem nada melhor, né? Não, e acontece, João, que quando era a minha prova de verdade, muitas das questões que eu já tinha visto naquelas 10, elas caíram, eram questões repetidas. Então, quer dizer, eu já sabia, eu tinha por obrigação saber o resultado. E foi isso que me inspirou a estudar para passar. Porque quando eu olhei as provas 3 dias antes, que é o que eu não recomendo, eu falei, olha só, o formato de todas elas é quase idêntico. A estrutura das questões, a quantidade de questões de cada matéria, o formato das questões é tudo igual. Então, se eu me preparar, eu consigo tranquilamente dar conta dessa primeira fase. O problema é que eram 3 dias antes. Aí eu comecei a estudar igual um doido nesses 3 dias. Era vídeo, era resolvendo questão, era fazendo prova, era um pouco de tudo. Resultado, acertei 38. Anularam 2, passei na primeira fase. Aí tudo bem. Então, na nossa experiência, não sei se o senhor concorda comigo, estude com meses de antecedência, especialmente resolvendo as provas. Exatamente. Não vai deixar para os 3 dias igual o João, não, pelo amor de Deus. Isso aí é loucura, foi Deus que ajudou. Para a segunda fase eu já estava consciente, falei, não posso vacilar. E aí sim, eu contratei um curso e me ajudou totalmente. Mas eu vou falar para o senhor que o que me ajudou na segunda fase foi a prática de escritório que eu já tinha. Eu já fazia estágio na minha chefe, já trabalhava naquela época em escritório há uns 2, 3 anos. Então, eu já tinha toda uma estrutura de uma petição inicial em mente. O endereçamento, a qualificação, os fatos, os fundamentos, os pedidos, tudo isso eu já tinha na base, por assim dizer. O que eu fui aprender... Quem faz estágio durante a faculdade está aí 5 passos à frente, sem dúvida alguma, né? Especialmente para quem quer advogar, estágio em escritório. Porque uma crítica que é minha. O meu estágio na segunda vara da Fazenda Pública, eu guardo no meu coração, foi muito especial para eu fazer meu curso de Direito. Mas não me ajudou em nada na advocacia. Eu também fiz estágio na Justiça Federal e o primeiro estágio foi na Justiça Federal. É isso, conheci gente, gostei de fazer amizades, me considero uma pessoa que faço amizade muito fácil, mas a partir daí não aprendi mais nada. Tudo que eu fui aprender no escritório... foi no escritório de advocacia também, como estagiário. Exatamente. Então, se o seu interesse, você que está nos ouvindo, é advogar, procure um estágio em escritório. Em escritório, verdade. Porque lá você vai aprender a peticionar e tal. Na sua visão aí, que qualidades devem ter um jovem advogado? Eu anotei aqui, inclusive eu comentei na última semana, se o senhor me permite, como eu achei muito bonitinho, espero hoje mudar um termo ou outro, mas primeiro,
uma fórmula que eu aprendi no Mastermind, que é a fórmula chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento porque se você não tiver conhecimento, não adianta nada você ter a habilidade do protocolo, a habilidade de transformar uma peça em PDF, etc. O que você vai falar lá está tudo errado. Você não vai saber endereçar, você não vai saber qualificar, você não vai saber fundamentar, você vai patinar e não vai chegar em lugar nenhum. Então, o primeiro ponto para que um advogado ele possa alçar voos, ele possa ter um objetivo definido, inclusive, é meio que um pressuposto de admissibilidade assim, na jovem advocacia. Tenha conhecimento, ao menos, da área que você quer atuar. Não é? O segundo ponto é habilidade, que é aquilo que a gente estava conversando, que também se aprende. É uma questão comportamental. Quando eu vou numa pista de skate, ou de skate, até postei hoje, que é o Dia Mundial do Skate hoje. Eu não chego no skate de terno, gravata e, pessoal, data máxima vênia. Não, não é assim. Minha vez de dropar. Né? Isso, com licença, peço vênia para o meu drop. Não é. Quando eu chego na audiência, quando você vai fazer um despacho, também, e aí, salve excelência, firmeza? Não é assim. Então, a habilidade é uma habilidade que eu configuro muito mais como comportamental do que qualquer outra coisa. É uma habilidade de saber chegar nos lugares, saber se comportar, saber respeitar, saber impor respeito. É questão transacional, né? Análise transacional. É como você se porta nas diferentes situações e com as diferentes relações na vida, da vida. Exatamente. Né? Camaleão no bom sentido, né? Exato. Isso não quer dizer que você seja falso. Nossa, o João na pista de skate ele fala gíria. Nossa, o João no fórum ele fala formal. Não, é uma questão de você saber se adaptar a cada lugar, entendeu? Exato. Aqui em casa é um misto de tudo. Sou eu falando gíria de forma formal. Então é uma loucura. É um pouquinho de tudo que vai somando a nossa personalidade e vai moldando quem nós somos. E o ponto final é a atitude. Não adianta nada você ter o conhecimento para atuar em uma causa, não adianta você ter a habilidade de negociação ou de saber chegar, mas você não chegar, você não agir, você não ir atrás do seu cliente, você não ter a coragem, você não ter a determinação para atuar naquela causa. Então, essa atitude é muito importante. Então, o ponto central aqui das coisas que eu separei para poder passar, se o senhor me permite, é essa fórmula chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. O primeiro desses 7 pontos determinar uma área específica de atuação. Por exemplo, não adianta não, vou perguntar isso aí. Bom, então tá, então vou fazer... eu perguntei que qualidades devem ter, você falou a fórmula chá. A minha pergunta é a seguinte aqui, quais suas primeiras impressões sobre a carreira da advocacia? E depois eu chegaria aqui, eu faria uma introdução e perguntaria sobre o especialista e o generalista. Então, se você me permitir, der um tempinho, a gente vai no passo a passo. O que você acha? Que pergunta difícil. Nas primeiras impressões da Jovem... Eu me sentindo provocações, sabe, do Abujamra? Mas é verdade, João, o que é a vida? Eu assistia. Mas é isso que é o legal, João. Porque se eu... E aqui, para deixar aqui, o script que eu fiz aqui foi 10 minutos antes dessa live. Porque eu quero, além do João não saber o que eu trataria, eu quero que ele diga aquilo que vem, aquilo que está na cabeça dele. Não quero que ele vá lá preparar uma resposta. Se eu der a oportunidade dele pensar, talvez ele vai escrever e responder para cada um de vocês, para aquilo que vocês querem ver, ouvir do João. E ele deixa de trazer aquilo que está no coração dele, que é a realidade dele. Por isso que é o papo reto. Eu quero que ele coloque tudo aquilo que ele experienciou, tudo aquilo que ele viveu, e coloque para você. Você tem que copiar? Não, você não tem que copiar. Então, não siga o que o João está falando. Não faça o que ele está falando. Mas não ignore isso que o João está falando também, porque é uma experiência de vida. Então, mas cada um de vocês vai descobrir, vai dar o seu passo a passo e ir trilhando o caminho que é de cada um. Eu acho que esse é o bom, é o bonito da vida. Não é uma fórmula pronta, né? Não é porque funcionou para mim que vai funcionar para você. Cada um tem a sua vivência. Exato. Então, as primeiras impressões, doutor Leonardo, ou advogado generalista, as primeiras impressões, eu fiquei muito satisfeito, assim, as primeiras impressões específicas, porque eu pude perceber que eu poderia ganhar dinheiro, por assim dizer, e depois uma segunda impressão que não ia ser tanto dinheiro assim, a princípio, trabalhando com uma coisa que exige um poder de argumentação, um poder de escrita, um poder de persuasão
e digitalmente, Uhum. são coisas que, para mim, estão totalmente relacionadas com a minha realidade. Apesar de eu dizer, e eu digo para minha namorada, olha, eu amo o direito, mas eu estou procurando outras profissões, não fora do direito, mas relativas, por exemplo, política e tal. Ela fala, João, não adianta você negar a advocacia, que você ama a advocacia, assim, você gosta do que você faz. E é verdade, eu tenho o maior prazer em peticionar, em preparar uma petição, em preparar uma estrutura, em ver uma decisão favorável. Então são cismas que a gente tem por estar muito envolvido na área. Mas as Uhum. primeiras impressões foram essas, tem tudo a ver comigo. Se não É. fosse esse curso, se não fosse essa profissão, não seria nenhuma outra. Porque qual outra profissão eu poderia, da minha casa, por exemplo, falando um caso específico aqui, minha avó recebeu uma cobrança indevida de 15 mil reais, eu entrar com uma ação naquela tarde e no outro dia de manhã ter uma decisão favorável, ter uma tutela de urgência deferida. Então, Uhum. esse tipo de situação, não só de você poder trabalhar da sua casa, mas de você poder impactar a vida das pessoas, de você não poder ser prejudicado, de você saber como agir, e aí não só no comportamento, mas quando ferem o seu direito, quando querem abusar da sua boa-fé, porque confundem isso não só com o direito, o bom com o bobo. Nós que procuramos ter essa personalidade mais positiva, a gente vê como é que é isso. E no direito, além dessa boa impressão de identificação e além dessa má impressão de que eu vou precisar correr muito atrás para ganhar o dinheiro que eu estava imaginando, também fica a impressão de que o nosso meio ele precisa melhorar muito com relação ao comportamento dos profissionais do direito. Eu vejo que tem muita gente vaidosa, muita gente arrogante, muita gente Uhum. prepotente, mas eu percebo isso, e aí sim, com a máxima vênia, de advogados que às vezes têm mais chão, e isso é muito triste, porque eles deveriam ter mais humildade para poder ensinar quem está chegando. A gente que chega, a gente não tem outra opção senão ser humilde, mas tem É. uma vaidade também desde o banco de faculdade do cara que ele faz questão de ser chamado de doutor, do cara que faz questão disso, daquilo outro. Isso é um mal da nossa classe do direito e eu acho que a gente tem responsabilidade nessa mudança. Então são esses Uhum. 3 pontos que eu percebi. Eu estou em uma área que eu me identifico, eu estou em uma área que eu vou ter que correr atrás e eu estou em uma área que eu vou ter que trabalhar para causar alguma transformação nessa galera. Muito bom. Eu acho que é isso, né? O direito como ciência humana e, e os interesses antagônicos colocam a gente nós temos que ter em mente, o advogado precisa ter em mente de que eu não sou inimigo do outro advogado, do ex-adverso, né? Eu represento o direito e o interesse de uma parte e o meu colega advogado representa o direito e o interesse de outra parte do processo. Sim. Essas partes têm uma questão, têm um problema, precisam ter a solução, precisam ter uma intervenção do Estado enquanto poder judiciário para solucionar uma pendência que eles não tiveram capacidade de solucionar. O advogado ali é um mero executor, né? Eu falo em nome do meu cliente, eu não falo em nome próprio. Então, por que a inimizade deve haver? Por que o desrespeito deve haver? Né? Então, isso está por fora, gente. E, João, você falou aí de dinheiro, né? Ah, me pareceu eu ia ganhar dinheiro, o dinheiro não é tão fácil, eu vou ter que suar muito mais do que eu pensei, tal, legal. E no início, então, em busca do almejado dinheiro, porque é ele que vai proporcionar você pagar sua despesa, a despesa do seu escritório, a você passear, a você sair, a você que tem família pagar as despesas da sua família, enfim. O dinheiro é necessário, a gente vive num mundo capitalista e não tem como fugir do dinheiro. Então eu vejo assim que o jovem advogado, na ânsia de ganhar dinheiro e fazer frente às despesas, ele acaba pegando de tudo que aparece. Na minha visão particular, isso é ruim. No começo é normal, ok, ele atira para todo lado mesmo, mas eu acho que a partir de então ele já tem que dar passos largos rumo a uma especialização. Por quê? Sim. Antigamente o médico era clínico geral. Então a gente nascia, era com médico, até a gente completar 21 anos ele nos acompanhava. E era o clínico geral. O que o clínico geral faz? Ele sabe muito pouca coisa de um monte de assunto. Se você precisa, fala assim, ó, eu tô com a unha encravada, ele vai dizer, ah, tá bom, você precisa fazer isso. Mas eu falo, é a unha do pé direito. Ah, não, do pé direito trata de um jeito, do pé esquerdo trata de outro. Então, né, o que eu quero dizer? A sociedade, cada vez mais, ela
tá complexa. As questões de hoje têm muito mais contornos do que havia 20, 30 anos atrás. Então, hoje, antigamente, o que tinha para resolver? Compra e venda. Hoje você fala se é num ambiente virtual, se não é, como que foi a oferta, não sei o quê. O direito vai, conforme a complexidade da sociedade vai aumentando, o direito também vem se aperfeiçoando. Então, hoje, a figura do clínico geral vai ficando para trás, perdeu espaço. E o especialista é chamado. Então, o que o clínico geral faz? Um divórcio, uma pensão e cobrança de cheque. O especialista não, ele tem que saber muita coisa em profundidade de determinado assunto, de determinado ramo. É aquela história, tem gente né? até que tem nicho, né? Porque aí dentro do previdenciário, não só faço auxílio-doença. Dentro do previdenciário, só faço aposentadoria especial. Então é o nicho dentro da especialidade. Não sei se o senhor já ouviu, tem gente que faz assim, o doutor João, não sei, né? Qual é o segredo de fazer tudo? Porque eu faço tudo mal feito. Entendeu? Isso é horrível. Isso é péssimo, gente. Porque você vai pegar algumas causas assim, só que não vão se sustentar, não vão continuar. O seu nome não vai ser consolidado. Entendeu? Então, as pessoas ele não se torna autoridade, não se torna referência, né? Porque é isso que eleva o profissional a uma outra categoria. Então, eu tô vendo que talvez você goste mais da especialidade também, né? Mas eu quero perguntar, eu vou falar para na o sua senhor. opinião, é especialista ou generalista? Especialista, e não só eu indico isso para todo mundo, porque isso sim eu já adoto mais como uma regra mais geral. Tem uma especialidade. Eu fui forçado, mais ou menos, a ter uma especialidade, porque no direito eleitoral, né, que é a especialidade que eu quero, eu não tive numa faculdade. Então, quando eu entrei no escritório, eu tive a oportunidade de estagiar, no escritório de direito civil, no escritório de direito de família. Então, eu pude perceber, eu pude aprender a atuar nessa área do direito, né, porque já são 3, 4 anos trabalhando no escritório, e eu pude perceber que a minha chefe só pegava essa área de atuação, que ela é referência nessa área de atuação, e que, portanto, ela estava crescendo dentro dessa área. Com relação a isso, eu também pude perceber os desafios da advocacia no dia a dia, como é você lidar com o cliente, como é você verificar uma enxurrada de publicações, controlar uma enxurrada de prazos, enfim. E aí eu pude perceber os desafios que são atuar numa área em específico. Eu fico imaginando, já pensou se ela pegasse trabalhista? Já pensou se ela pegasse penal? Outras áreas, como é que seriam? Então, apesar dessa necessidade de dinheiro, eu vou falar para o senhor que essa necessidade, ela persiste, ela é natural para todo mundo. Mas hoje mesmo um amigo chegou para mim, João, eu tenho aqui uma indicação trabalhista, você aceita? Eu falei, não, eu não atuo em trabalhista, sabe? Eu sei acessar o sistema trabalhista, sei formular uma petição inicial, mas eu não vou fazer bem feito, não é justo. Eu usei esses termos com ele, se eu fizer isso, eu vou me sentir um canalha, sabe? E aí, fora outras causas que inclusive são da minha área, e para não sobrecarregar, a gente acaba filtrando, fala, olha, nesse momento é melhor eu te indicar um colega, fazer isso daqui, porque é assim que funciona. Eu entendo que cada um tem uma necessidade específica, mas é assim que eu atuo, é assim que eu vejo a coisa, e eu acho que quanto mais especialista você for, maior a possibilidade de você se tornar uma referência. Um exemplo disso é o próprio direito eleitoral, que eu estou ingressando agora, e eu vejo que é muito escasso de profissional, de advogado na área do direito eleitoral, portanto, os poucos que existem e que são bons, têm o destaque de chegar a nível do Supremo. São colegas da ministra Rosa Weber, são colegas do ministro Barroso, chega nesse nível de influência. Enquanto numa área que já está mais saturada ou que está repleta de generalistas, essa possibilidade ela fica 1000 anos-luz de distância. Então, são benefícios que a gente vai percebendo de quem sabe escolher muito bem o objetivo que quer e investir para ter esse reconhecimento em cima disso. Tem um amigo meu amigo de infância, meu compadre até, André Félix. Ele é uma referência em direito tributário. Ele é até coordenador da pós-graduação do IBET aqui em São José dos Campos. E ele fez mestrado, fez doutorado na PUC de São Paulo, direito tributário. A esposa dele é afilhada do José Eduardo Rangel de Alckmin. Gigante. Ele é um grande nome do direito eleitoral. Ele já foi ministro do TSE, inclusive, né? Ele teve um mandato como ministro do TSE. Então, todas as grandes causas da esfera eleitoral passam por ele. Ele é
ele é totalmente uma das maiores referências na área eleitoral. Então, eu via na TV Justiça, quando era o dia da sessão de julgamento do TSE, lá estava ele fazendo suas sustentações orais. E, às vezes, em mais de um processo. Então, quer dizer, o nome, né? O que a referência proporciona, o que ser referência proporciona. Certamente, ele não cobra honorários baratos para estar ali fazendo o que ele está fazendo. Né? Mas o que ele fez, que passos ele deu para chegar nisso? Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? Ter o projeto definido e fazer, e todo dia dar um passo que te coloque mais perto daquilo. João falou isso no início, mas você tem um ditado também que diz assim, ó, para marinheiro sem rumo, qualquer vento serve. Então, a gente tem que ter um plano de carreira, um projeto que é como um Waze na nossa vida. Você arrisca sair de carro hoje daqui e viajar aí por 24 horas, ir lá para o interior da Bahia ou ir lá para o centro de São Paulo sem ter o Waze ligado? O Waze é um projeto, é um plano que você tem que seguir passo a passo daquilo que está determinado ali e que você chega no destino. Então, com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com aquilo que a gente quer realizar, tem que ser da mesma forma, um projeto escrito onde eu vou seguir o passo a passo. E assim como no Waze, né, é a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Eu quero chegar na Bahia, primeiro tem que sair da rua de casa. Então, primeiro tem que ter minha graduação. Exatamente. Depois eu preciso chegar na Dutra. Então, eu preciso ter uma pós-graduação, talvez uma especialização. E aí, depois, para eu chegar na Bahia, eu preciso, de fato, ter um planejamento a longo prazo. O que eu vou fazer se eu quero chegar a ministro do Supremo, por exemplo? O que eu vou fazer em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, para poder chegar nesse objetivo? Isso é muito importante. Os grandes líderes, eles têm isso claramente em mente, eles têm isso anotado e eles vão correndo atrás de seus objetivos. Senão, passa ano, vai ano, você fica com a impressão que sua vida não mudou nada. Você continua sendo um advogado generalista, você continua seguindo sem reconhecimento e parece que sua vida não vai para frente. Por quê? Porque te falta um objetivo, te falta um lugar para alcançar. Um ponto que você vai falar, bom, cheguei aqui, quer dizer que eu avancei. Então, para eu chegar onde eu quero, eu tenho que avançar mais. Ô, João, eu aqui interessante, né? Você já cursou um Mastermind, você sabe disso que eu estou dizendo, né? De como a nossa mente pode ser a nossa maior amiga ou a nossa pior inimiga. Sim. E muitas vezes uma grande meta, ela às vezes é difícil de ser alcançada. E a nossa mente, nesse momento, ela funciona como aquela pior inimiga. Então a mente tenta nos sabotar. E pode ser que a gente não alcance a meta e fique entristecido, fique desestimulado. Então, também, uma dica aqui para o jovem advogado é estabelecer mini metas. Dentro daquela grande meta, a gente ter mini metas estabelecidas. Porque a sensação de uma conquista, ela é motivadora, ela é um grande impulso. E aí eu brinco assim, né, João? Como que eu posso dizer assim, olha, eu vou fazer uma dieta e o meu objetivo é perder 10 quilos. Talvez eu não consiga perder 10 quilos. E aí eu vou ficar frustrado, eu vou comer de novo, eu vou engordar de novo. Agora, se eu disser assim, ó, eu quero emagrecer 10 quilos, mas eu quero emagrecer 10 quilos em um ano. Um por mês, né? 1 quilo por mês. Por mês, Então fica muito mais fácil de atingir essa grande meta que é perder 10 quilos, se no decorrer de 10 meses eu perder 1 quilo por mês. Sim. Né? A filosofia do sucesso trata muito disso, né? Se você pensa que é um derrotado, você vai ser um derrotado. Vai ser. Se você pensa que vou conseguir isso a qualquer custo, você vai conseguir isso a qualquer custo. Esse pensamento me ajudou na OAB. Esse pensamento me ajuda em diversas situações. O Henry Ford alcunhou essa frase, né? Se você pensa que pode ou que não pode, em ambas você vai estar certo, né? Exatamente. Depende da sua capacidade de determinação. É a chave mental, é o mindset, isso não quer dizer necessariamente que é uma questão de ilusão, de mentir. Esses caras estão viajando, estão falando de energia, de pensamento. Não, não é isso. É de você levantar e falar, bom, eu preciso ajuizar uma ação. Exige um trabalho complexo. Eu vou começar com o protocolo no ensaio? Não vou começar com o protocolo no ensaio. Eu vou começar preparando, por exemplo, a procuração, quem sabe a justiça gratuita, vou separar os documentos do cliente, vou preparar a estrutura da ação, o endereçamento, a qualificação, os fatos geralmente são mais simples também, já faz os fatos,
os fundamentos. Aí sim você está vou ler, vou estruturando. me embasar numa doutrina que seja favorável, vou colher uma jurisprudência para tentar nortear o juiz ali, que ele decida, né, Sim. por aquela jurisprudência que me beneficia. Outra coisa que sabota muitas pessoas, doutor Leonardo, é saber, eu aprendi no Mastermind também, separar preocupação de problema. O que é a preocupação? É uma ocupação prévia. É uma coisa que talvez nem venha a acontecer. Nossa, amanhã eu preciso ir no fórum. Será que vai chover? Putz, mas se chover eu vou ter que preparar meu terno direitinho. Não, se chover pode ser que... Isso é uma preocupação. Qual que é o problema? Estou saindo para o fórum agora, começou a chover. 95% das nossas preocupações não se transformam em problemas. E aquelas que se transformam em problemas, a gente tem que ter em mente que todo problema tem solução. E aí a gente não pode, emplacando um terceiro princípio, se afogar em tigelinhas. Que é a gente ocupar a nossa mente o tempo todo com questões que são pequenas coisas. Entendeu? E a gente coloca um tamanho gigante para isso. Então a gente precisa aprender a separar preocupação de problema, saber que todo problema tem solução e parar de se afogar em tigelinha. Então, não posso me ocupar com um monte de pequenos problemas. Mas agora, quando a gente está no modo ação, um monte de pequenas coisas, amanhã se torna um negócio enorme. Então é isso. É o ponto de vista, é como eu vou trilhar aquele caminho que eu projetei. E vou compartilhar para o senhor como é que eu resolvo isso no dia a dia. Anoto tudo. Anoto. Eu tenho um documento aqui em Word que chama diário. Então, eu tenho todas as questões do dia. Verificar as publicações, responder fulano de tal, cumprir determinado prazo, agendar fulano, agendar ciclano, emitir a guia tal. E aí disso eu pego o que é mais complexo. Ou urgência, né? A gente tem que ter um peso de urgência e complexidade. Mas a minha prática, a minha experiência, eu sempre começo pelos mais simples. Que aí eu faço, verificar as publicações é simples. Levei 10, 15 minutos, verifiquei todas as publicações. Já dá uma sensação de satisfação. Legal. Uma a menos e já fiz alguma coisa. Então eu já estou num ritmo de realização. Qual que é a segunda relativamente simples? Parará pororó. E aí quando você vai pegar a complexa, e isso acontece muito, é uma outra mania que eu estou levando para mim, tem me ajudado muito, é pegar o problema e falar, agora você está comigo, eu não te largo enquanto eu não te resolver. E aí, você está com o problema, você vê que ele não é tão complexo. Quando você começa a resolver o problema que você julgava complexo, você fala, ih, rapaz, é simples. Se eu soubesse que ia levar 5 minutos para resolver, eu tinha feito antes, eu tinha colocado na lista do simples. O problema, eu brinco assim, né, que eu peço para que a pessoa imagine o corredor da casa dela, né? Eu falo, então sai da cozinha, vai lá pro teu quarto. E no meio do corredor, imagina um prego. E aí tem um prego ali, é um problema. O primeiro dia você vai pisar no prego e vai machucar a sola do teu pé, vai doer, vai ficar inflamado, vai doer, vai demorar a curar. Mas aí no segundo dia, você sai de novo e tá ali. Você vai pisar no prego de novo, vai pisar no prego pelo terceiro dia, pelo quarto, pelo quinto dia. Então, ou você vai se acostumar com aquilo, você vai sucumbir diante de um problema, e aí você não pode reclamar, né? Ou então você tem que parar ali e olhar o que tem aqui no corredor de casa. É um prego ali? Então tá, o que eu preciso fazer? Eu vou martelar ele, eu vou serrar, eu vou arrancar, eu vou tirar um pedaço do piso, vou trocar um pedaço do piso. Formas de solucionar um problema existem várias. Sim. Mas só tem uma forma. Você tem que parar, sentar e olhar e encarar o problema, né? E é isso que você falou. Às vezes o problema nem é gigante. Você supervalorizava ele. Ou às vezes você superestima. Você subestima. Você diz, pô, isso aí não é nada. E aí vai ver, era. Então, só tem um jeito. É sentar, olhar, encarar e resolver. Né? E saber que nem sempre a gente vai acertar, que nem o senhor falou. Às vezes eu posso pisar no prego 2, 3 vezes. Pode ser burrice, pode ser burrice. Ou pode ser um fracasso, pode ser uma limitação. A gente precisa, isso eu aprendi no Mastermind também, aprender a tirar proveito dos fracassos. Napoleão Hill fala que toda derrota temporária, ele nem chama de fracasso, toda derrota temporária é uma semente para uma oportunidade equivalente. E então, traz lição, né, João? Exatamente, como é que eu posso tirar proveito do fracasso? Como é que eu posso ver essa situação que foi desafiadora para mim, foi frustrante, foi ruim? Como é que eu posso aprender com ela? Como é que eu posso crescer a partir dessa situação? São elementos, aqui a gente está falando mais de habilidade, né? Do chá a gente está falando mais de habilidade, que ninguém nasce com isso em mente. São coisas que eu aprendi, são coisas que funcionam no meu dia a dia. E uma coisa que me veio à mente aqui, se o senhor me permite, dentro dessa resolução de problemas no dia a dia, é fazer uma coisa por vez.
Eu, Uhum. particularmente, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso Tem serve gente que é tanto para a área. multitarefa, né? Tem gente que não. Isso serve para a área de atuação, quanto serve para a realização prática no dia a dia. Se eu É. for fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu provavelmente vou fazer mal feito. Claro que algumas situações exigem que a gente acabe se virando nos 30, mas a Uhum. prioridade é que você possa resolver uma É. situação por vez, porque assim você vai concentrar sua mente naquilo, vai resolver aquele problema e vai poder partir para o próximo com tranquilidade. Exato. E interessante também, né? O direito, ele ensina muito pra gente, principalmente na dor, né? Às vezes a Sim, gente faz o certo, nem sabe por que fizemos certo, deu certo, não aprendemos nada. E uma situação adversa, ela traz uma dor, ela traz o aprendizado também. E eu tenho uma frase que eu li também, não lembro de o autor, mas não, lembrei, é o Augusto Cury. O Augusto Cury falou bom, assim, bom. o Augusto, Psicanalista, né? o Augusto Cury diz assim, ó, o inteligente aprende com seu erro, mas o sábio aprende com o erro do Do outro, outro. né? É isso. Então, e eu procurei ter essa postura desde muito cedo, sabe, João? Eu vi lá em duas situações que eu tive que fazer um recurso especial, por exemplo. E o recurso especial, ao contrário do que muita gente pensa, eu não trabalho com fato, eu trabalho com violação à De lei lei. federal. Né? Então, não adianta eu trazer, trata-se na hipótese de uma ação tal que aconteceu isso, aquilo, porque o Sim. cara falou isso, aquilo. Isso o seu recurso não vai nem ser É analisado. irrelevante. É. Então, você fala assim, ó, o pano de fundo é uma ação assim assado que aconteceu tal coisa. Quando aconteceu isso aqui, violou a lei tal por esse ponto. Acabou, é isso um recurso especial. Então é Sim. técnica. E eu procurava ver, então eu via lá os óbices sumulares. Súmula 7, não tem reexame de fato de prova. Então eu não posso falar de fato e nem de prova, sob pena do meu recurso não ser conhecido. Súmula 284, apelidaram de erro de petição, ou seja, é falha na redação. É falha que o advogado Grave, comete né? na redação do recurso. Súmula 282. Então, vai pegando os óbices sumulares e vendo. Se alguém parar um dia, ler tudo que é súmula e começar a entender aquilo e ver os julgados, por que os ministros conhecem ou não de um recurso com base naquilo, você está aprendendo. E sabe como você está aprendendo, meu amigo? Sendo sábio. Ou seja, aprendendo com o erro do outro. Então, o direito, quando eu erro, eu tiro lição e aprendo. Ok, que bom que você aprende. Agora, não adianta só ser inteligente, tente ser sábio também, evite erros. Porque você já teve o exemplo do erro do seu amigo. Sim. Infelizmente, alguém errou, alguém que sofreu antes de você. Então, pegue aquilo ali e não vá no mesmo. Porque o sucesso deixa rastro. Então, eu tenho que seguir o quê? Quem caminhou certo, quem atingiu. Né? O objetivo. Isso é muito Exato. importante. O senhor estava falando de aprender com o erro dos outros, e eu estava lendo essa semana uma introdução do livro do filósofo Luiz Felipe Pondé, e ele estava Uhum. falando também sobre os nossos erros, voltando para os nossos erros também, que são os erros que nos fazem humanos. Um tempo atrás eu estava vendo que eu estava acertando muito, eu estava arrasando. Nossa, só decisão favorável, que legal, sentença de procedência, estou Aí mandando você muito fica no bem. Olimpo, né? Você fica no olhinho. Aí veio um erro besta, pá, te derruba e te joga na cara, você é humano. Às vezes É. você fica reparando fulano de tal que errou em determinado assunto, que errou naquilo outro, mas você também erra. E você, com toda a sua atenção, com todas essas estratégias que É. nós estamos comentando de atuação, isso não faz de nós menos humanos. Isso só reforça a nossa fragilidade enquanto ser humano. E quando a gente vê que a gente errou, a gente fala, pô, deixa eu recuperar minha humildade, deixa É. eu ver como é que eu estou atuando, Dá uma tanto de forma baixada na profissional, crista, né? dar uma baixada na crista e falar, bom, vamos em frente. A gente precisa aprender com essa situação E e o seguir em direito, frente. né, João? O direito contribui muito para isso, porque quando a gente fala de direito, a gente está falando no âmbito geral. Mas é claro que o direito tem o direito material, aquilo que é a lei, aquilo que está no campo do direito subjetivo, que eu posso exercer ou não. E tem o direito processual, que é como cada ato de um processo é praticado, deve ser praticado. E o processo, ele traz aqui, fixa regras, caminhos, diretrizes. Sim, E às vezes eu perco o direito material, eu perco a possibilidade
ter aquele direito subjetivo meu reconhecido justamente por um erro processual. Então, é justo que o direito processual ele se sobreponha ao direito material? Talvez seja até injusto, mas é a regra do jogo. Então, quando eu entro num jogo, eu tenho que conhecer a regra, eu tenho que saber como jogar. E você deve já ter percebido isso. Existe processo que o meu cliente tinha o direito, mas ele não teve o reconhecimento desse direito por uma questão processual. E o contrário também aconteceu. Eu já tive causas e clientes que não tinham o direito, né, em termos de justo ou injusto, do lado dele, mas ele ganhou aquilo, teve o reconhecimento em razão de estratégia processual. Então, o processo é um jogo de xadrez. E Sim. como que a gente... Você sabe jogar xadrez? Ah, eu sei mais ou menos. Você não sabe nem para que lado que o peão anda? Não adianta. Então, você tem que saber a regra do jogo. Oh, o cavalo anda em L, o tal anda na diagonal. Assim é um processo judicial. Eu tenho que manejar e bem manejar o instrumental, né? Pois é. Eu Eu estava acho que isso assistindo exige muito de nós, né, advogados, né? Estava assistindo um julgamento ontem que vai de encontro a isso que o senhor falou. O advogado ele fez um pedido, ele fundamentou, a juíza falou, concordo com o seu pedido, mas discorda do fundamento, então eu indefiro. É basicamente isso, a gente precisa acertar tanto no mérito quanto na forma. E algumas estratégias, por exemplo, que eu já utilizei, em causas até que eu atuei em causa própria. Por exemplo, tinha uma ação que uma operadora de telefonia aí estava fazendo cobrança indevida após a portabilidade. Aí nos fatos, a nossa vontade, atuando em causa própria, é chegar, essa empresa é uma porcaria, essa empresa é um lixo. A primeira vez que eu liguei, eu falei com a Aninha, a segunda vez, mas aí eu me coloco na posição do juiz, que essa é uma técnica até processual, como o senhor estava falando, e falo, o juiz vai analisar isso? Isso é relevante para o processo? Não é, então eu vou guardar para mim. A mesma coisa com os clientes que são do escritório. Ah, mas aconteceu. E aí a pessoa se empolga, vai contando uma coisa na outra, que são absolutamente irrelevantes para o processo. Então a gente precisa ter essa visão material e processual para definir o que é importante. Porque para mim, a minha visão do esquema processual é que todos nós, voltando para aquela questão de negociação, temos um objetivo em comum. A gente é de atender nosso cliente, o juiz de fazer a prestação jurisdicional ali. E a gente precisa otimizar o serviço. Não adianta eu apresentar para o cliente uma exposição fática de 10 folhas. Eu não estou otimizando o serviço de ninguém e eu não estou me ajudando. Então, quanto mais sucinto eu puder ser na minha exposição dos fatos, até na minha argumentação jurídica, que às vezes exige um pouco mais de robustez, porque a gente quer fechar todos os pontos daquela compreensão que nós temos com relação ao caso concreto. Uma questão que é mais complexa, né? Que depende, exatamente, depende de uma dedicação maior. Ter essa noção processual de pragmatismo, de objetividade, é muito importante na atuação jurídica. É uma questão de maturidade também, de, poxa, eu quero tratar disso, mas isso é totalmente irrelevante em termo processual. O juiz não vai analisar. A gente tem que observar os profissionais do direito como nós observamos a justiça. Às vezes a parte contrária faz uma réplica de 150 folhas, junta 400 documentos. Se alguém que está assistindo me dizer que analisa todas as folhas, todos os documentos, bom, parabéns para você. Eu me atento ao que é importante, entendeu? O que é relevante daquilo que foi apresentado, daqueles documentos, o que é importante, o que é irrelevante. Porque senão eu vou perder meu tempo e aí eu não vou conseguir prestar um serviço de excelência para todo mundo que está dependendo do meu serviço. Você sabe que aqui em São José, antigamente, ó, tem uns 15 anos isso aí, talvez. Antigamente. Dr. Ricardo Pereira Júnior, ele era juiz titular de segunda vara civil aqui de São José dos Campos. E ele saiu daqui, foi para a capital, né? Foi para a entrância final. E lá ele depois veio se tornar o grande idealizador dos Sejuscs, né? Que hoje beneficia aí tanta gente. Mas o Ricardo Pereira Júnior, então juiz, numa entrevista que eu fui numa televisão aqui, eu estava como advogado e era para falar de sucesso nos tribunais. E ele, a minha visão como advogado e a dele como juiz. E ele trouxe uma fala que me colocou muito para refletir. E depois eu procurei mudar minha forma de advogar, de promover a exposição fática por isso. Ele dizia assim, quando o direito é bom, a petição é curta. Você não precisa ficar ali enchendo linguiça. Sim.
E aí ele mencionou até na ocasião, ele falou do Altino Bondezão, um advogado aqui de São José, tem história aqui. Glorioso, é. E dizia assim, o doutor Altino Bondezan conseguiu ganhar uma indenização para um cliente contra um banco e numa petição inicial que era uma lauda e meia. Cara, eu parei e fiquei pensando nisso. Falei, como que a gente prova um dano moral em uma lauda e meia? Mas, enfim, se um conseguiu é porque dá para fazer. Talvez Sim. a gente fale muito, né? Então, o meu cliente já contraiu tal obrigação, cumpriu. O banco não deu baixa e foi lá e cobrou indevidamente. E tá aqui a prova. Surge Acabou. o dever de indenizar. Então, quer dizer, talvez a gente tenha que partir muito mais para simplicidade do que para essa encheção de linguiça, sem deixar de lado a quem faz muita firula talvez não tenha o direito, né? Talvez esteja enrolando. Exato. Porque essas ações que eu entrei e eu ganhei, os fatos não passavam de 2 folhas também, ô juiz. Olha, eu contratei, igual quando eu fiz o curso para a segunda fase da OAB, faltavam 20 dias para a prova, cancelaram meu contrato, entraram em contato comigo, suspenderam o acesso, falaram, não, você precisa contratar de novo, paga de novo, depois a gente vê se te reembolsa. Aí eu entrei com uma tutela, falei, ô juiz, simples, fatos de 2 folhas, na época nem era advogado, fiz com o token da minha chefe que autorizou, mas foi eu que escrevi. Simples, contratei o serviço, tá aí o contrato de serviço, paguei o serviço, tá aí o comprovante bancário, houve falha declarada na prestação do serviço. Tá aqui o áudio da menina falando que realmente houve falha, tá aqui a falta de acesso. Eu peço a tutela. Primeiro, porque a prova está aí há 20 dias. Segundo, a probabilidade do direito está aí também, o contrato, o comprovante de pagamento. O risco de dano irreparável, de difícil reparação é patente. E a possibilidade de reversão. Se não tiver ok, tá bom, suspende o contrato e eu pago de novo. Tutela deferida, indenização ganha. No processo contra a empresa de telefonia, foi a mesma coisa. Eu fiz a portabilidade em tal data. Tinha uma relação contratual aqui, um parágrafo, conforme o contrato que acompanha. Pronto. Fiz a portabilidade, conforme o comprovante de portabilidade. Depois da data, tem um monte de cobrança indevida conforme as contas. Ô, juiz, aí você vem com o direito, entendeu? É uma relação de consumo, parará, pororó, pororó, pororó. Surge o dever de indenizar, me ajuda aí, pô. E aí sempre deu certo. Me ajuda aí. Porque não tem muito para onde fugir. Quando você tem o direito claro e você expõe os fatos da melhor forma possível, você tem essa capacidade resolutiva, você vai embora. Agora, se eu tivesse feito muita firula, pô, juiz, me deu uma frustração gigante, eu tava 20 dias de fazer a prova, e aí você vai embora desabafando, não vai ler, não vai ser construtivo para o seu direito, não vai ajudar em nada. Então a gente precisa dessa objetividade. Pelo contrário, às vezes até prejudica, né? Sim, às vezes até prejudica. E prospecção de cliente? Como que o jovem advogado deve prospectar cliente? Aí, uma coisa que eu sempre digo, primeiro é olhar as regras do Código de Ética e Disciplina, do Estatuto da Advocacia, para você não incorrer numa captação indevida de clientes, para que você não incorra numa infração ético-disciplinar. Então, tudo isso seguir mesmo o Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da Advocacia. Uma dificuldade que eu vejo essa prospecção de cliente? Como é que você chega no seu cliente ideal? Você depende de indicação? Como é que... Na realidade, todo o meu trabalho de visibilidade na internet, indiretamente, me ajudou a ter uma clientela, ter um pessoal que confia em mim, por assim dizer. Então, desde quando eu iniciei o Virando Jurista, além dos propósitos de liderança estudantil e etc., eu já tinha uma visão de diversas finalidades que isso poderia atingir, e essa era uma delas. Primeiro, que eu ia fazer um bom relacionamento entre os meus colegas de profissão. Segundo, que isso ia me dar uma visibilidade, para que quando eu me tornasse advogado, as pessoas pudessem me procurar. Então, boa parte das pessoas que me procuram nesse começo de carreira, são pessoas que já me conhecem pelo trabalho que eu venho desenvolvendo na internet. E isso é muito produtivo, isso é muito positivo. Isso é uma dica que eu dou. Eu não chego na internet e falo, pessoal, sou advogado de tal área, vem aqui que eu vou atuar para você, ó, aqui meus processos. Não, pessoal, é igual, muitas pessoas atuam, faz uma entrevista, igual eu fiz um monte de entrevistas, tem mais de 50 entrevistas no canal do Virando Jurista, tem as palestras, tem vídeo, tudo isso dá uma visibilidade, e eu acho que a gente tem que tirar proveito
dessa modernização do direito. Esse é o principal ponto que eu tenho para contribuir, que eu tenho para destacar e que eu acho que os advogados jovens, eles podem tirar proveito disso porque eles têm essa facilidade em lidar com a internet e lidar com a tecnologia. Então, quem sabe um canal no YouTube, todo dia você tem um conteúdo jurídico, você não precisa misturar isso necessariamente com a sua vida pessoal, você não precisa eventualmente nem aparecer. Você pode criar postagens que sejam informativas, está lá o logo do seu escritório, está lá a informação de você, sem que isso O configure uma cuidado tem que captação. ser isso, né? Sim. Tem que ser de cunho informativo e não de cunho, né? Eu digo Sem assim, captar. você pode pegar o que aconteceu e um julgamento de um tribunal, você pode comentar aquilo, dizer, olha, existe uma causa assim assado, tal, o tribunal julgou de tal forma, entendeu isso, então quem preencher tal e tal requisito pode ter direito a isso aí, blá, blá, blá. Você não está pedindo ao cliente. E não dizer, vai ver... me contrate que eu vou fazer isso, não. Não. Isso não quero fazer vida. Mas Exatamente. quando você se dispõe a dar informação, eu acho que sua imagem fica trabalhada, fica difundida. Eu acho que a internet é a vitrine do mundo na atualidade, né? Então, é um canal que se dispõe aí, uma forma, aliás, que se dispõe a fazer, né? Tem que saber aparecer, tem que saber se destacar, produzir informação, mas também eu busco conciliar isso, e eu vejo que o senhor também faz isso, mesclando com o lado humano. Eu aprendi, enquanto eu produzia conteúdo para o Virando Jurista, que gente gosta de gente. Gente não gosta de material publicitário. Gente gosta de ver sua família, seu almoço, você praticando um esporte, você vendo a natureza. Coisas que são do dia a dia, que a pessoa possa se identificar e falar, pô, é um sujeito como eu. Você cria empatia, né? Você cria empatia. Você está mostrando que existe um lado... É o lado humano mesmo. Acho que não tem como trocar em muitas outras palavras. Eu acho que você definiu bem, né? Então, a questão crucial que eu posso dar de dicas de prospecção de cliente assim é você ter uma visibilidade, tanto no meio tecnológico, de mídia social, por assim dizer, quanto com seus pares, né? Você ter um bom relacionamento entre amigos, seja amigos que foram seus colegas de faculdade, sejam pessoas que são de grupos de estudo da sua pós-graduação ou da sua área de atuação, sejam pessoas do seu órgão de classe, às vezes você conhece pessoal da OAB, são relacionamentos que você pode criar e que certamente vão te auxiliar. Que nem meu amigo chegou hoje e falou, João, tem uma causa. Se eu atuasse naquela área, pronto. Foi um cliente que chegou até mim por conta de um bom relacionamento que eu tive. São coisas que a gente que vai nos auxiliando. Além disso, outra coisa que pega muito também é uma proximidade geográfica, né? Então, seu vizinho, seu parente, alguma pessoa que já o conheça, você sempre acaba pegando essas causas também. Na sua comunidade ali, né? Você ter o relacionamento pessoal, se importar com as pessoas, se importar com a vida das pessoas, isso também faz com que elas lembrem de você e naquele momento de uma necessidade, um problema por resolver, eles vão ter o seu nome ali quase que de forma automática, né? Então, advogado tem que ter contato com gente, tem que estar perto. E outra é saber definir que tipo de problema você quer solucionar no seu escritório. Por isso que a gente disse lá atrás a importância da especialidade. Se você quer resolver tudo, você vai querer abraçar tudo. E ninguém consegue abraçar tudo. Então você diz, eu resolvo tal problema. E aí, de tanto você difundir isso, quando surgir aquele problema na mente de uma pessoa, na vida de uma pessoa, quem ela vai ter em mente é você, a sua imagem. E ela vem te procurar. Então, e com isso também você modular aquele discurso, saber falar diretamente para o perfil de cliente ideal que você definiu. Eu brinco assim, né, João? Tem a Praça Afonso Pena aqui em São José, e ali é terminal de ônibus para umas linhas. Achei que você ia falar outra coisa. Não, você pensou em outras coisas, não vou falar. Pensei bobagem, Sim. E ali eu vejo, desde muito garoto, eu sempre via pessoas ali tendo como missão de vida pregar o evangelho, falar sobre a Bíblia, falar sobre Deus. Legal. Se o cara ficar ali o dia inteiro, talvez ele vá atingir 1, 2, 5, 10 pessoas no dia todo. E que legal, que bom mesmo. Mas, para quem vai num templo, já não está muito mais aberto a tratar do assunto, a ouvir do assunto. Então, a chance de ter o coração tocado, a alma tocada num lugar certo é 1000 vezes maior. Então, essa é a importância de você saber para quem falar, né? Porque falar na hora certa, no lugar certo. E a internet proporciona isso também. Eu posso ter proximidade do meu cliente ideal, sabendo que gosto ele tem, que lugar ele frequenta, que tipo de ambiente ele está, para que eu também me aproxime dele dessa maneira e crie essa empatia, essa relação.
Perfeito. Isso entra um pouco também com a conduta do advogado, né? O que esperam do nosso comportamento como advogado. Eu tinha feito algumas anotações aqui que, enquanto advogados, esperam da gente uma postura séria, firme, determinada, aguerrida, sendo capaz de negociar e de tomar decisões. Quando um cliente ele te procura porque ele está inseguro, ele está com um problema que precisa ser resolvido e você precisa ter a capacidade de resolver aquele problema com um conhecimento que a gente já comentou, que é o conhecimento teórico, aliado a um conhecimento prático. Você saber como atuar naquela situação e você passar uma segurança para aquele cliente. Você ser capaz de tomar decisões e mostrar para aquela pessoa que você vai conduzi-la da melhor forma possível. Isso também é muito importante. E tratar o cliente sem gerar tanto transtorno, né? Da forma menos traumática possível também, né? Eu acho que essa capacidade que... acho que esse novo momento histórico pede isso de nós advogados também, né? Uma capacidade de negociação. Eu vi um filme sobre casamento que tinha um divórcio. Ele era muito traumático. Do ano passado, eu não lembro bem o nome, é muito traumático mesmo o filme. Por quê? Porque o casal, como o casal convivia bem, mas decidiram divorciar consensualmente. Entretanto, advogados de ambos mais contribuíram para o conflito entre eles do que para uma resolução. E aí aquilo acabou se desgastando, se tornou um litígio gigantesco por conta de não diria uma incompetência, os advogados sabiam o que estavam fazendo, eles deliberadamente estavam atuando para o litígio, talvez para ganhar mais na causa, talvez para ter uma repercussão na causa, mas isso não é o objetivo final da advocacia. O nosso objetivo é representar os interesses dos nossos representados da melhor forma possível, resolver o problema deles. Não podemos colocar o nosso interesse pessoal à frente do interesse do cliente, né? E menos ainda trazer mais problema para a pessoa. Pois é. Então, isso é muito importante para a gente considerar. Isso aí. João, acho que já deu nosso tempo aí, então vamos para as considerações finais aí. Eu quero agradecer mais uma vez por sua disponibilidade, né? Como te falei, sempre te acompanhei, sempre vi muito potencial em você aí como estudante e agora como advogado também. E razão essa que me fez, quando eu pensei nesse papo reto, eu queria ter um jovem advogado falando diretamente para os jovens advogados e a sua figura foi a que me veio à mente e eu fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite. Pô, muito obrigado. Eu que fico honrado pelo convite. Quando o senhor falou, eu falei papo retíssimo, né? A gente tem as partes aqui de questões técnicas, mas também as partes de desabafo, daquilo que a gente vê no dia a dia da nossa advocacia, dos desafios que precisam ser superados e das questões que a gente precisa reconhecer que realmente são boas, são aquilo que nos traz alegria de poder exercer a profissão de advogado. Então, você que está começando agora, pé no chão, muita humildade, muita determinação, e vamos em frente. Um abraço para todo mundo que acompanhou aí. Muito obrigado. Obrigado ao senhor pela paciência naquele começo, que a gente teve uma dificuldade tecnológica. Tranquilo. Eu sabia que ia valer a pena. Muito obrigado. Estamos aqui virando o canal do Grande... Você vai deixar essa live salva, João? Eu vou ver como é que eu salvo. Parece que assim que encerra, surge a oportunidade de salvar e compartilhar, né? Então isso, eu já vou fazer isso. Então, a hora que você encerrar, quer compartilhar, salvar e compartilhar, ok. Porque aí eu vou fazer um story aqui, convidar para quem não teve a chance de assistir, para que vá até o perfil então e assista. E eu queria deixar um recado aqui também. Nos dias 12, 13 e 14 de julho, eu vou promover lives no meu Instagram, no meu perfil pessoal. E vai ser uma imersão para os jovens advogados. É o jovem advogado empreendedor. Então, quero convidar aqui todos para que se inscrevam nessa imersão e para que tenham aí essas lições, essa troca de experiência, tudo isso para proporcionar aí que o jovem advogado ele se torne um verdadeiro empreendedor e trilhe um caminho de sucesso na sua carreira. Então, fica o convite aqui também para todo mundo. E quem é meu seguidor, siga aqui joaopedrolima.sjc. João, peço aqui licença, mas para quem for o seu seguidor, casa é do senhor. Para me seguir também, @LeoCedaro. @LeoCedaro. Essa entrevista aqui é dele, não é do Virando Jurista. A gente está fazendo pelo Virando Jurista um problema técnico, mas é nossa, é nossa. @LeoCedaro. É nossa, é nossa. Então, @LeoCedaro. Me avisa se você conseguiu gravar, porque aí eu solto um story aqui. Obrigado, doutor Leonardo. Valeu, João. Um grande abraço, viu? Obrigadão. Forte abraço. Tudo de bom.
Valeu, Fica com pessoal. Deus. Boa noite aí pra Obrigado, todo gente. mundo. Valeu.